Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Wildberg Alencar e estou com uma série de short vídeo. Hoje nós trataremos sobre insuficiência cardíaca. Na verdade, insuficiência cardíaca na fase aguda. Bom, nós sabemos que a reabilitação cardíaca ela tem um impacto significativo para esses pacientes de insuficiência cardíaca, né? Porém, a maioria dos trabalhos ela relata a insuficiência cardíaca crônica na fase não aguda, ou seja, aquela condição onde o paciente já está bem estabilizado. Nós sabemos que a insuficiência cardíaca ela se beneficia sim de ventilação não invasiva na fase aguda, tá? Pelos efeitos hemodinâmicos e também respiratórios impostos pela ventilação não invasiva. Efeitos esses que culminam numa melhora significativa desse paciente, tirando da agudização. Bem, a insuficiência cardíaca, na maioria dos pacientes, ela é caracterizada por quê? Por uma insuficiência ventricular esquerda e uma insuficiência sistólica. Essa é uma condição onde leva a uma disfunção de outros órgãos também, principalmente disfunção muscular, ou seja, disfunção de musculatura periférica, com redução significativa de qualidade de vida. Então, esses pacientes eles são bem acompanhados do ponto de vista de reabilitação cardíaca após a agudização. Mas na agudização, o que acontece? Esse paciente que apresenta um agravamento da disfunção ventricular esquerda, ele evolui com congestão pulmonar. Essa congestão pulmonar ela resulta em alargamento de barreira alvéolo-capilar e, consequentemente, redução da velocidade de difusão, principalmente do oxigênio. Resultado disso, hipoxemia. Ora, se o paciente tem hipoxemia, ele tem redução da tolerância ao exercício. E essa redução da tolerância ao exercício leva, de maneira geral, à imobilização desse paciente, né? E com isso, esse paciente gera um ciclo vicioso. Mais tempo de internamento, mais tempo de imobilização, maior desuso da musculatura periférica e, consequentemente, maior declínio da função dessa musculatura periférica. Então, tentando avaliar o risco, né, ou a segurança de um programa de imobilização nesses pacientes agudos e avaliar o resultado de um programa de reabilitação nesses pacientes agudos, um grupo nacional publicou em 2018, no primeiro semestre de 2018, um trabalho exatamente englobando essas duas condições, a reabilitação cardíaca na fase precoce da insuficiência cardíaca e a ventilação não invasiva. Como que eles fizeram? Bom, englobaram no estudo 29 pacientes. Desses 29 pacientes, todos eles tinham fração de ejeção abaixo de 30%, com classe funcional 4 de insuficiência cardíaca. Então, é um grupo de pacientes realmente bem comprometido. Esses pacientes foram acompanhados na sua fase de internamento, ou seja, diante de uma agudização da patologia da insuficiência cardíaca. O protocolo consistiu no seguinte: um grupo controle, que foi acompanhamento clínico, tratamento apenas clínico. Um grupo VNI mais exercício. Só que um grupo VNI mais exercício placebo e o outro grupo VNI mais exercício. O grupo VNI mais exercício placebo utilizou um IPAP de 4, uma pressão positiva inspiratória de 4 centímetros de água e uma pressão positiva expiratória de 4 centímetros de água. O grupo VNI mais exercício utilizou uma pressão positiva inspiratória de 14 centímetros de água e uma pressão positiva expiratória de 8 centímetros de água. Esses pacientes foram acompanhados durante 8 dias, o protocolo durou 8 dias de exercício, tá? Sendo cicloergometria por 20 minutos, uma vez ao dia. Quais os resultados que eles encontraram? Primeiro, não encontraram eventos adversos diante deste protocolo, ou seja, mostrando que o risco ou a segurança para a execução do protocolo foi bom, ou seja, baixo risco com boa segurança.
Os outros resultados, as outras variáveis analisadas, foram analisados no primeiro e no 10º dia. O que é que eles observaram? O grupo placebo, ele teve menos 30% de exercício quando comparado ao grupo VNI. Certo? A distância percorrida teve uma variação no grupo controle para 45 metros, ou seja, aumentou 45 metros com o tratamento clínico. No grupo placebo, VNI placebo, aumentou 73 metros de distância percorrida. E no grupo VNI mais exercício, aumentou 120 metros de distância percorrida. Isso mostrou o quê? Que o exercício associado à ventilação não invasiva, o protocolo de exercício aeróbico associado à ventilação não invasiva, melhorou o teste de caminhada desses pacientes, o teste de caminhada de 6 minutos. Os sinais vitais, como eu falei, eles não alteraram durante todo o momento. Então, significando dizer mais uma vez que houve segurança na aplicação do protocolo. Quanto ao tempo, o tempo de exercício, o tempo total, ele foi muito maior no grupo VNI mais exercício, quanto comparado no grupo controle e com o grupo VNI mais exercício, só que VNI placebo. A escala de espinéia, ela reduziu no grupo VNI, ou seja, no grupo VNI a escala de dispneia foi de 3 e no grupo VNI placebo mais exercício a escala de dispneia foi de 4, mostrando que esses pacientes tinham menor dispneia, então tinha maior tolerância ao exercício também. O tempo de internamento, ele também teve impacto, O tempo de exercício foi relacionado de forma inversamente proporcional, ele teve uma correlação inversa com o tempo de internamento. Ou seja, os pacientes que conseguiram um tempo de exercício maior, eles tiveram um tempo de internamento menor. Quanto ao tempo total de internamento, o encontrado foi o seguinte: os pacientes do grupo controle, 39 dias, a média de internamento. Os pacientes do grupo VNI placebo mais exercício, 23 dias. E os pacientes do grupo VNI mais exercício, 17 dias. Bom, os resultados desse trabalho nos apontam para que possamos incluir a mobilização nesses pacientes da insuficiência cardíaca já na fase precoce, ou seja, ainda na fase da agudização. Claro que não naquele paciente em franca insuficiência respiratória, mas ainda na fase de internamento. Os autores apontaram algumas limitações do estudo. A primeira delas foi o N, que foi o N realmente de 29 pacientes. Isso pode limitar uma extrapolação total. A segunda limitação que eles colocaram foi a duração, o protocolo, que foram apenas de 8 dias. Mas, geralmente, é mais ou menos o tempo, às vezes um pouco mais, de internamento desses pacientes na terapia intensiva ou no hospital. Poderia realmente ter um trabalho extrapolando um pouco mais, aumentando esse tempo de protocolo. E a terceira limitação que os autores apontam, eu em particular não consideraria como uma limitação, mas eles colocam que foi limitação porque não tiveram uma carga de trabalho, apenas fizeram cicloergometria sem carga. Mas se a gente for pensar que esse paciente é um paciente mais grave, talvez esse momento não seria um momento interessante para iniciar uma carga de trabalho, e ainda mais quando não temos muito respaldo na literatura. Então, essa terceira limitação, eu acho que não ficaria como uma limitação e foi bem sensato dos autores de manter esse protocolo apenas com a cicloergometria sem uma carga extra. Pensando no trabalho como um todo, eu gostei muito desse trabalho e ele nos alerta para que possamos tratar, sim, esse paciente da insuficiência cardíaca nessa fase precoce da insuficiência cardíaca. Então, por hoje ficamos por aqui. Um abraço, aguardo você na próxima semana.